Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nigrini. Nigrini? Nitrini. Eu sempre adoro isso, eu sempre erro, eu nunca acerto. Eric. Imagina se o drink favorito do Beto fosse um Negroni. Negroni, pô, clássico, adoro. O que é isso, Negroni? Ah, sei lá, um negócio ruim, é o caçu, sei lá que raio que tem Negroni naquele é negócio, gin, mas é ruim. Negroni é gin, vermute, Campari Vermute, e laranja. isso. Puta bebida de velho, mano. Velho, delícia. velho. Nossa, vermute. Não sei nem o que é isso, cara. Ainda bem que você não sabe, Nossa. você é jovem, amor. Enfim, e agora, pra falar em bebida, em jovem, em gordo, em tudo, me fala uma coisa, cadê o Serginho, Betão? Tá enrolado de novo, né? Pra variar um pouco. Falou que tava... Nossa, meu, posso falar, mas eu não tô sentindo muita falta dele, não, que continue enrolado, sabe? Fala isso. Tá fazendo muita falta, não. E aí, como é que vocês estão, Betão? Com frio. Eriquita? Estamos com frio. Fora o resto, tá bom. Sobrevivendo aqui, a geada. Eu Nossa. não consigo nem imaginar essa galera que tá saindo pra correr cedinho. Parabéns a todos. E eu fico só pensando no pessoal que vai largar aí semana que vem, né? Nós estamos aqui, que dia que é hoje? Dia 20 de maio. Semana que vem temos o quê? O Ironman, o pessoal vai largar, vai estar fresquinho, né? O que vocês acham? Depois do tornado, ciclone, sei lá que raio que teve lá, acho que vai tá bom. Mas Deixa é pra isso melhor aí. a gente... Se preocupar isso aí quando eu acordar. Quando eu acordar dia 29, a gente vê como é que tá. Exatamente. E vocês sabem o que eu acho, né? Pouco. Eu quero que vocês peguem fogo lá. É isso que eu torço pra vocês pegarem fogo lá. E tem uma criança falando aqui no fundo, mas vocês já conhecem que é o Mini Coach. Bom, já falamos aqui em outras ocasiões, mas é sabido que em algum momento da vida de qualquer triatleta, corredor, ele vai ter uma lesão, né? Ele pode sofrer um acidente ou algo pode acontecer. Hoje vamos conversar um pouco sobre o lado não tão legal do esporte. Se é que a gente pode falar o lado não tão legal, né? O lado muito chato, na verdade, do esporte. Nosso convidado de hoje é ortopedista, médico do esporte e triatleta, Dr. Vander. O que vocês colocaram aqui? Vanderama. Será que ele ama mesmo? Vamos descobrir isso. O currículo dele é tão extenso que eu vou definir ele mesmo, deixar ele mesmo se apresentar aqui, né, pessoal, no nosso público. Vander, se apresenta aí, fala um pouquinho desse currículo que eu não consegui nem decorar isso. Tudo bem aí, Vandeco? Tudo bem. É um prazer receber esse convite e falar com vocês. Aí só faltou aquele buenos dias, buenas tardes, buenas noites da Érica, mas tudo bem. Eu esqueci! Você viu que ela mandou e eu esqueci? Já esqueci! Vandeco por Vandeco. Se apresente, doutor Vanderama. Então, eu sou médico ortopedista, fiz faculdade na PUC São Paulo, fiz minha ortopedia na Santa Casa de São Paulo, fiz especialização em cirurgia do ombro, cirurgia do joelho, traumatologia esportiva e medicina esportiva na Escola Paulista de Medicina. Eu acho que de currículo da parte médica é isso aí. Faço triatlon, né, desde 2011. A gente tem um pouco de experiência aí nessa história do trauma, né, da história que o Wagner está falando das possibilidades de lesão e coisas que acontecem nos acidentes aí. Só para o pessoal saber, o Vander hoje é ser chefe, né, da ortopedia, é o chefe da ortopedia e traumatologia lá no 9 de julho, certo? Sim, sou chefe de equipe da ortopedia do Hospital 9 de Julho, chefe da equipe de transplante de tecidos e outras coisas que acontecem no hospital, da parte ortopédica, né? Então, a gente tem usado muito disso para auxílio aí desses acidentes e outros traumas, né? Não, eu tô fazendo esse adendo porque, enfim, teve uma época que o 9 de julho tinha até um slogan, né? Se é trauma, é 9, sei lá o quê, se é alguma coisa, não. E aí eu queria falar, pessoal, se alguma coisa algum dia acontecer com você, de acidente, alguma coisa, corre lá no 9 de julho pra você cair na mão do Vander e aí tá tudo certo. De preferência após o Ironman, pra ele não ter que ficar te operando aí cansado, né? Você sabe que eu quando eu fui, o Vander não devia estar lá, né? Porque faz um tempo já. Eu fui atropelado quando eu tinha 7 anos e fui pro 9 de julho,
dia 2 de julho de 1983. 82. Ele tinha 7 anos, que nem você, né? E tava brincando na rua e quase foi atropelado também, né, Beto? O Wander tem a mesma idade que eu, né? Aí eu fui pra lá, fui pro 9 de julho. Fiquei um tempinho internado lá, viu? De trabalho pra minha mãe. Eu tava na 3ª série, sabe? Igual eu, pô. Tava igual eu. Não, mas o mais engraçado é que você não sabe, não sei nem se você tava lá, mas óbvio que não, né, meu? Olha, vou te falar. É que eu aparento tão ser tão jovem que aí achei que o Wander era mais velho que eu. Sim, uma jovialidade, né? Você tem sorte que ninguém te vê ainda, viu, Beto? Quando te conhece, cai. Ainda bem que não tem vídeo, Café com Trio, eu posso falar essas coisas. Ô, Vandeco, me fala aqui, cara, quais são as principais lesões aí que você tem encontrado, que você tem acompanhado nos triatletas, Vandeco? A gente, dos 3 esportes, das 3 atividades, o que causa as lesões mais graves é a bicicleta e seus acidentes, né? A gente tem até uma estatística aí que acontece, que eles fazem na Europa para fazer os seguros tal, e os esportes, que nos acidentes fatais a gente tem, em primeiro lugar, aquelas quedas de como se fosse o bungee jump, mas com aquela abertura de asa de morcego. Em segundo lugar, a escalada. E em terceiro lugar, o ciclismo, em acidentes fatais. Então, se o acidente não é fatal, imagina o que ele pode causar de estrago, né, na situação do ciclismo, né? Então, de acidentes mais graves, né, em relação a trauma, a gente tem um acidente com a bicicleta. Nos acidentes mais frequentes, das lesões mais frequentes ortopédicas, elas acontecem muito derivadas da corrida. A corrida tem lesões, não são tão graves, mas é o maior número de lesões. Então, devido a impacto articular, lesões musculares, lesões tendinosas, mesmo as tendinites, né, que às vezes acabam deixando o atleta de fora das atividades, apesar de ser uma coisa simples, né, mas dependendo da região, acaba tirando um pouco dessa atividade, né. A gente sempre pensa, né, como atleta e como especialista em medicina esportiva, né, na tentativa de colocar essa pessoa o quanto antes na atividade, né. Mas tudo tem seu limite, né, em termos de anatomia, parte corporal, gesto esportivo, tem várias variáveis que você pode identificar, entendeu? Eu acho que, mas pensando em gravidade e trauma, bicicleta é um fator que acontece com maior frequência. E aí, Wander, da sua experiência, assim, normalmente o pessoal cai de bicicleta mais quebrou a clavícula mesmo, ou quebrar a clavícula é a minoria, assim, e os traumas costumam ser maiores, múltiplo, né? Trauma múltiplo. O que acontece, a clavícula é um dos básicos, vamos dizer assim, tá? Trauma no ombro, então o ciclista, normalmente, o triatleta ainda tem o clipe, né? Que você fica mais um pouco amarrado com o membro superior, fica mais preso, né? O que acontece é que a sapatilha também tem o seu encaixe, né? Essa pessoa cai de ombro no chão é o básico. Então, tem luxação acrômio-clavicular, quando a clavícula desencaixa do acrômio, tem a fratura da clavícula, tem a fratura do húmero proximal, fratura de outros ossos da região do ombro, glenoide, outras coisas, mas a fratura de clavícula é uma coisa muito frequente. O que acontece é que, assim, a velocidade da bicicleta conta muito para que exista esses traumas múltiplos, né? Então, não é incomum ter mais de uma fratura. Então, tem fratura da clavícula, fratura na coluna. A gente teve aquela situação mais famosa da Luciana Haddad, né? Que teve fratura na coluna, fratura de antebraço e outras coisas. A gente teve, eu tenho tratado bastante desses tipos de acidente, né? Não que eu deseje isso, mas a gente acaba acontecendo e vem pra gente, as pessoas acabam passando com a gente tá no meio do triatlo, então acaba sendo muito frequente.
Mas os acidentes de bicicleta, eles acabam sendo como traumas múltiplos, não só ortopédicos, né? Tem, mesmo usando o capacete, ele ameniza muito, mas tem os traumas crânioencefálicos, tem trauma abdominal com lesão hepática, lesão do baço e outras coisas. Então, esses acidentes não acontecem só com a situação do cara estar em alta velocidade, mas a vulnerabilidade da bicicleta, entendeu? Então, às vezes, o cara não está no esporte, mas ele está voltando da ciclovia e aí é atropelado e acaba acontecendo algum acidente. A gente teve um recente agora de um ciclista que estava indo para a USP e teve fratura do fêmur, fratura da patela, fratura da mão. Então, isso acontece. Recentemente, a gente teve um caso de um ciclista, já foi triatleta, tudo, e estava na verdade, estava indo para a USP, e aí ele foi atropelado. Então, ele teve uma fratura do fêmur, fratura da mão, fratura da patela, fratura da coluna cervical, tá? Ele foi, nesse trauma, ele foi arremessado no para-brisa, a pessoa não enxergou essa pessoa, não é que ele estava andando rápido, nada, mas é aquele ponto neutro, sabe, do carro, em que não viu e foi virar o carro e pegou e teve um acidente muito feio, né? Então, é a história também da vulnerabilidade da bicicleta, não só a alta velocidade, né? Então, a gente tem a alta velocidade, a vulnerabilidade, e a falta de disciplina, que a gente já ouvi tantas vezes a gente conversar aí e tal, de a pessoa não respeitar o trânsito ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas a vulnerabilidade da bicicleta é indiscutível, entendeu? E tem muito a coisa também do cara achar que dá tempo, né? Que o cara vê que é a bicicleta e fala, não, dá tempo de eu virar, né? Eu mesmo, quando eu tava contando pro Wagner e pra Érica, na terça-feira, eu tinha um jantar de noivado na sexta-feira, do meu noivado. Eu tava indo pra USP de manhã, e eu, tenho um farol na minha bicicleta, eu tenho tudo. E o cara me viu, porque não tinha como ele não me ver. Porque o farol, aquele farolzinho que pisca e cega a pessoa quando ela olha, né? Então, na Rua do Jockey, ele fez uma conversão proibida e eu dei no meio do carro, cara. Aí, dei sorte, porque não aconteceu nada, porque eu consegui frear, eu vi que ele ia atravessar, então eu já fui reduzindo, já sabia que ia bater. Aí eu caí e tal, mas eu caí de cara no chão. Não tem uma foto do meu jantar de noivado, porque o cara tava parecendo Rock Balboa, né? Com o olho inchado aqui, já não foi um jantar muito agradável. Mas mas dei sorte, cara. Essa é a desculpa que o Beto dá pra dizer que ele foi obrigado a casar. Não, imagina, não foi obrigado, não. Mas você sabe que você falou muito certo, né? O negócio do carro que acha que vai dar tempo. Inclusive, a gente comentou aqui, né, que tem uma criança aqui, viu, gente? A mama tá falando. Que, inclusive, o Sam Long, que a gente comentou, que sofreu um acidente logo antes de St. George, a hora que ele conta do acidente, ele fala assim, depois eu briguei com a senhora, eu saí do carro, assistam lá no YouTube dele. Ele fala, saí do carro esbravejando. Falei, como assim? Você não me viu? E aí a tiazinha falou, achei que dava tempo. Tipo, não exato. tem ideia, né? As pessoas não têm ideia. Quem não pedala, às vezes não tem ideia da velocidade também que vai uma bicicleta, né? Então, mas assim, fica aí de novo, eu como mãe não consigo não fazer o aviso de, gente, usa capacete, né? Pelo menos é o mínimo que você pode fazer com a sua própria vida, mesmo que você tá saindo daqui pra ir pra padaria. Se bem que tem eu adoro Jerry Seinfeld, né? Assisto 1000 vezes os mesmos episódios. E ele fala uma coisa que é interessante. Convencer uma pessoa que tem uma cabeça que precisa usar capacete, é melhor nem convencer, porque é uma cabeça que não vale a pena preservar, né? Se o cara não consegue perceber que ele precisa proteger o próprio cérebro, não deixa, meu. Deixa a seleção natural agir. É Darwin, né? E o capacete é muito importante. A gente não dá, às vezes não valoriza, mas, cara, é uma situação que salva um monte de gente. Não, esse mesmo tombo meu que eu caí de cara, né? Eu bati o rosto aqui, mas, cara, o capacete quebrou, né? Porque, na verdade, eu bati a testa no chão, né? Ele não quebrou, o capacete quebrou em vários pedaços, mas se eu tivesse sem capacete, quem tinha quebrado era a minha cabeça, né? Sim. A energia do trauma fica totalmente direcionada, né? Ele consegue organizar melhor isso.
para não ter o trauma crânioencefálico, né? O Que Wander, é uma coisa complicada. deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava discutindo aqui, você estava falando de lesões e tal, né? E agora a gente tem dois atletas aí, dois dos melhores do mundo aí, o Jan Frodeno e a Lucy Charles com lesões, né? A Lucy Charles está com uma fratura no quadril, né? Por estresse, eu acho que é. Isso. Fratura por estresse. E o Jan Frodeno tá com uma ruptura parcial do tendão do gastrocnêmio, né? Aí a gente eles estavam discutindo outro dia num podcast o que é melhor, né? E aí o Frodeno falou, puta, eu preferia estar com a fratura, porque a fratura você, imobiliza e ela volta, né? O tendão é aquela coisa chata, né? Que você tem que ficar fazendo fisioterapias, testa pra ver se aguenta ou não, aí de repente não aguenta, volta tudo pra trás. Então, na sua opinião aí, como que é o que é o menos pior, né? Se é que tem alguma coisa melhor nisso, né? O que eu acho assim, gravidade, né? Dentro da fratura também tem suas gravidades e dentro das lesões tendinosas também tem suas gravidades, né? O que acontece é que uma fratura por estresse, por exemplo, muitas vezes você não precisa nem imobilizar, só precisa tirar carga. Tira carga, não faz atividade de impacto, não é cirúrgico normalmente, é um extremo ser cirúrgico, entendeu? Então, em termos de gravidade, talvez a fratura por estresse só vai demandar um tempo, né, para tentar corrigir, e é a natureza agindo na consolidação dessa parte óssea. O tendão, né, no caso do Frodeno, essa lesão parcial do tendão ou da parte do gastrocnêmio, do grupo muscular, na transição lá, que parece que foi uma transição do tendão de Aquiles, tendão calcâneo, com o gastrocnêmio, tá? O que acontece? A gente precisa que exista uma cicatrização, mesmo que seja pequena, uma fibrose, alguma coisa nesse sentido. Não, né? Como é uma lesão parcial, se fosse uma lesão completa era cirúrgico, vamos dizer assim, talvez tivesse que fazer uma reconstrução, tal, fazer uma reparação, né, e aí você já tem o coto unido, mas precisa da cicatrização de qualquer forma. Numa lesão parcial, a gente tem uma parte que está íntegra e uma outra parte que está rompida, então não está próximo esse tendão, a tendência é só esperar a cicatrização. Só que com isso, ele não pode correr, né, é difícil essa situação da corrida, por exemplo, que vai usar muito essa região anatômica, e a bicicleta também fica complicado de fazer, porque vai usar naquela região. Talvez ele consiga fazer alguma coisa na água, mas muito leve, né? Não dá para fazer um pé de pato, né, uns tiros com pé de pato, ou mesmo fazer o pulada na piscina, né? Com mesma virada, né? Mesma virada. Então, dependendo da lesão, é difícil no triatlon você ter uma lesão que te tire dos 3 esportes. Então, o que eu acho legal do triatlon é assim, dificilmente você sai completamente de cena, entendeu? Então, na maioria das vezes, você consegue contornar de alguma forma esse tipo de lesão. Então não dá para nadar porque tem uma lesão no ombro, alguma coisa assim, uma inflamação, mas você consegue correr às vezes e consegue pedalar dependendo da posição do clipe. Então, essa eu acho que é uma situação que é muito benéfica em relação à parte do triatlon, né? Que você consegue ter outros esportes que você consegue administrar sem perder. E isso é um jogo que é interessante para manter esse nível de atividade, para manter o cardiorrespiratório e outras coisas que o Wagner até pode falar, né, da parte dele, né? Mas o cara mantém um TSS lá, né? Mantém um nível de atividade, né? Então, é isso que é interessante, né? Mas no caso dos dois, lá, do Frodeno e dela, eu acho que ela deve estar conseguindo nadar, deve estar conseguindo talvez pedalar, fazer alguma coisa mesmo tendo essa fratura, tá? Mas correr vai ser difícil. E do Frodeno ele está um pouquinho mais impedido, talvez ele consiga nadar um pouco, entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado com as outras coisas. Depende da situação, Betão. Assim, a gravidade entendeu? É a mesma lesão, mas dependendo do nível de gravidade da lesão... Eu acho que ele tá fazendo... O Frodeno está fazendo deep running, acho que tá pedalando também, mas bem leve, né? Eu tive a ruptura total do semimembranoso em julho do ano passado. Cara, vou te falar, viu? Demorou pra zerar, né, Betão? Demorou. Mas eu fui na doutora Fernanda Lima na época, né? Até quando ela fez a ressonância, ela achou que ia ter que operar. Mas consolidou rápido, cara. Foi 3 meses. Sim. E eu conseguia nadar de flutuador, Sim. sem fazer virada, né? Sem pé de pato, sem nada.
conseguia pedalar bem levinho no rolo e fazer deep running, sem bater o pé no chão, né? E conseguia me dar bastante trabalho, né? É isso que você faltou falar, meu trabalho, a minha função é essa, né? Minha função aqui, nesse negócio, é essa aqui. É ficar dando trabalho pro Vagnão. Na verdade, eu me lesionei pra isso, inclusive. Eu tava sem prova, pandemia, eu falei, o que eu posso fazer? Vou me lesionar. Aí me lesionei. Experiência. Vamos ferrar a vida do Vagnão, né? É, lógico. Muito mole. O que eu acho é assim, que nem a sua lesão, né? Querendo ou não, sempre fica uma cicatriz, né, nessa região, né? Você deve sentir. Sim. É uma sensibilidade, sim. É o frio, é uma área de fibrose que fica naquela região, você tem que fazer uma soltura naquela região às vezes. Você tem um músculo mais retraído. Eu vou no físio, falando que ele você tá consegue ruim. Com o dedo localizar ela ainda. Localizar o ponto, não adianta. Então, às vezes, um rolinho que faz para dar uma soltura, se isso for possível, né? Uma soltura miofascial, alguma coisa nesse sentido, sempre vai ajudar nesse processo, porque aquele grupo ficou um pouquinho mais encurtado para tentar ter essa cicatrização, né? Mas eu acho que assim, isso não te tira do esporte, né? Então, dá para você fazer e as coisas hoje em dia sem problema, né? Agora, existe aquela cicatriz nesse grupo muscular, né? E Betão, você que já tá com uma certa idade, cada vez mais tecido fibroso nesse corpo, eu tô vendo um momento que você não vai andar mais, viu? Toma cuidado e vamos devagar aí com o seu treino, que a gente precisa conquistar algumas coisas ainda. Agora, Vandeco, me fala uma coisa, você sendo um triatleta, né? Como isso afeta a sua conduta médica ali, naquele momento que você tem que lidar com alguns atletas e você já tem essa experiência, sabe como é que é a frustração? Muitas vezes a gente não consegue ficar fora dos treinos, da atividade física. Como isso afeta? Como que você conduz essa parte, Vandeco? Então, isso é muito legal, assim, Wagner, porque assim, você entende o que o cara tá passando da parte psicológica, você entende do que o cara tá passando da parte anatômica da lesão ou qualquer coisa nesse sentido. É o que eu falo. Um cara que tem informação de esporte e gosta do esporte, ele funciona mais ou menos assim. Você tem não quero ser mais atropelado, tá? E aí, o que eu posso fazer? Aí se o cara não tem essa formação, não tem esse entendimento do gesto esportivo, como é que funciona isso, ele vai te tirar da atividade. Então eu falo assim, não atravessa mais a rua, você nunca mais vai ser atropelado. Ele tá errado em falar isso? Não, ele não tá. É uma maneira de tratar, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que entender a expectativa do outro, entender o outro e saber o que ele faz e o que ele não faz. Então, se o cara é triatleta, o cara faz Ironman, ele tem uma lesão, e você tem que entender o que você pode e o que você não pode, que competição que é competição-alvo, se pode deixar isso de lado ou não, se você pode ficar um tempo de descanso em repouso ou não, como é que funciona isso, e tentar colocar essa pessoa o quanto antes no esporte. Então, muda de figura quando você faz essa consulta com alguém que entende disso, porque você pode atravessar a rua sem ser atropelado, mas você vai ter que passar na faixa, você vai ter que olhar os dois lados, você vai ter que ver se tem o farol, se o carro está passando, se dá tempo, mas dá para passar, entendeu? Então, se isso for possível, a ideia é colocar essa pessoa o quanto antes no esporte. E ele quer voltar. Isso é um paciente que é muito interessante, porque ele quer melhorar. Esse paciente que é atleta, ele quer voltar para a atividade. E isso ajuda muito nessa recuperação de qualquer lesão que ele tenha, entendeu? Mesmo num pós-operatório ou qualquer coisa nesse sentido, ele quer voltar à atividade. A gente tem que saber respeitar isso, entendeu? Saber individualizar esse tratamento, entendeu? Não adianta a gente falar assim, olha, meu amigo, não faça mais nada da sua vida, faça hidroginástica, jogue dominó, tal, mas você tem que saber até onde você pode, lógico. Ninguém vai colocar essa pessoa em risco ou qualquer coisa nesse sentido. Mas você tem que tentar olhar para o outro, saber o que ele faz, qual o gesto esportivo que ele faz, como que funciona essa atividade dele. Se você vai, por exemplo, tem uma fratura de antebraço e você tem que colocar uma fixação no antebraço e ele apoia o antebraço no clipe, na bicicleta,
Você tem que saber qual a melhor posição desse material. Você não pode deixar ele incomodando por causa disso ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem que ter essa noção e esse feeling para tentar melhorar a vida dessa pessoa sem atrapalhar, entendeu? Então, é lógico, tudo tem seu tempo, tudo tem sua... Não adianta você... Uma fratura às vezes demora, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses para consolidar. Puta, a gente tem que saber respeitar. Mas o que a gente pode fazer nesse tempo? O que a gente pode melhorar para a vida dessa pessoa para ela voltar à atividade? Então, o objetivo central é voltar à atividade e o esporte. Essa é a atenção. Lógico, o objetivo central, na verdade, é a saúde, gente. Mas a gente tem que saber entender esse paciente atleta que tem sua disponibilidade, leva a sua vida nesse sentido, né? Tem um estilo de vida desse. Claro. E assim, normalmente o atleta tem a lesão, ele vai ter ali que operar ou tratar e ele volta para o técnico. Ou seja, a gente está falando de reabilitações hoje em dia que a gente reabilita o atleta muitas vezes treinando. Como você consegue lidar com os técnicos com diferentes formações e conhecimentos que muitas vezes não conseguem interpretar o que é um retorno de atleta e como fazer esse retorno gradual para que ele volte? Como que você costuma passar essa orientação para o técnico? Você conversa com o técnico? Como que funciona isso, Vandeco? Eu tento sempre conversar com o técnico, sempre que é possível. Se isso for uma comunicação fácil, a gente consegue conversar com os técnicos e tentar entender até onde pode, até onde não pode e quais são os objetivos desse atleta, entendeu? Porque ele, sendo um atleta paciente, a gente tem que tentar organizar isso de uma maneira multidisciplinar, né? Então o técnico é fundamental para a gente conseguir ter essa conversa e voltar. Às vezes você tem uma opinião que de repente fala, nossa, ele teve uma fratura no fêmur, né? E aí, só que você conseguiu tratar isso com uma fixação que é possível que ele caminhe, por exemplo. E antes até de consolidação da parte do fêmur. Então, olha a loucura que eu tô te falando. A gente teve um caso assim, né? Você sabe de quem eu tô falando. Então, vamos caminhar? Vamos botar em pé? Não sei se dá para citar, mas assim, a gente teve um caso de triatleta que quebrou o fêmur, ele ficou em pé, é o João Barnevitz. Aí, a gente operou, ele tava... Puta, lá em Pirassununga, né? Ele caiu, Em Pirassununga, ele teve a fratura, ele é médico, ele é otorrino, né? Mas passou no médico lá e o cara olhou e tal, falou assim, não, tá tudo bem, não tem nada quebrado, tá tudo bem, tranquilo, mas era um clínico que tava lá, não dá pra julgar, não era um ortopedista, não tinha essa noção. Mesmo ele, como otorrino, não sabia, entendeu? O que tinha acontecido. Eu falei, João, não põe o pé no chão e vamos embora. E aí ele veio, a gente operou ele no outro dia cedinho, e 6 da manhã a gente tava operando, 6 da tarde ele tava andando. Então é uma loucura, né? Você fala assim, pô, o cara tem uma fratura de fêmur, um acidente de bicicleta e tal, e a gente conseguiu fazer ele andar em 12 horas de cirurgia. Então dava para fazer alguma coisa. Então devagarzinho a gente foi acertando isso da parte técnica. Tô dando um exemplo para falar como funciona isso com os outros também. Mas a gente fala assim, olha, dá para ele andar no parque. Aí fala, pô, mas ele teve uma fratura de fêmur e tal, a gente conversa e tal. Fala, então, mas dá para fazer um pouquinho, com calma, devagar, paciência. Ele precisa também, não só pela parte, né, osteoarticular, mas pela parte psíquica, entendeu? Para dar um tempo, para organizar e tentar ver. Não porque ele é um atleta profissional, que precisava de uma prova e tal. Não é isso, mas para ele ter esse equilíbrio e voltar para o esporte, né? Tem cara que tem uma fratura dessa e não põe o pé no chão nem a pau, 6 meses. E aí você tira o cara do esporte. Ele poderia, por exemplo, né? Às vezes. Vander, assim, essa é uma abordagem sua, né? E você também vem desse mundo, você, né, do triatlon, do esporte. Mas você sente que, no geral, as pessoas ainda são, os médicos, né, dessa área, ainda são talvez mais conservadores? Então, assim, são escolhas, entendeu? Por exemplo, eu podia fazer uma fixação que demoraria 2 meses para ele pôr o pé no chão. Ter uma abertura de fixação maior, com incisões maiores, que ia rasgar todo o grupo muscular dele e tal, para colocar essa fixação. E a gente fez uma maneira de fixar, que é uma haste intramedular, por exemplo, que você tem mini vias de acesso. Então você pensa já no que o cara faz. Não que talvez esse tipo de abordagem não funcionaria
para um outro indivíduo, entendeu? Senhora, em termos por de exemplo, fixação. Isso. Mas se eu consigo, às vezes, fazer isso numa senhora de 80 anos, cara, eu consigo tirar ela da cama, ela não vai ficar acamada, ela não vai ter problema pulmonar, nem parte cardiológica, e ela vai poder andar. E vou te falar mais, às vezes ela tem Alzheimer e nem lembra que operou. A loucura é essa, entendeu? E aí você conseguir colocar essa pessoa em atividade, em movimento, o quanto antes você pode. É lógico que se eu fizesse um outro tipo de fixação, talvez isso não fosse adequado para ela. Sei lá, você tem várias nuances, né? Vários pontos para tentar determinar essas coisas, mas você tenta pensar nesse indivíduo como um todo, entendeu? Então, é essa a ideia. A ideia é tentar trazer esse paciente o quanto antes para o movimento. Então, se isso for possível, lógico. Se não for possível, não é possível. A gente vai ter que ficar acamado, não vai poder andar, não vai ter jeito, vai ter que organizar de uma outra forma. Mas Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas se você pode fazer isso pelo paciente, putz, é excelente, né? É uma melhor maneira de tentar resolver, de tentar colocar esse paciente numa situação de jogo de novo, né? De vida, de trabalho, não só de esporte, né? O cara voltar pro trabalho, entendeu? E tentar resolver a vida dele, né? Não ficar afastado do trabalho um tempão, acamado, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, essa mística dos antigos não são avaliações técnicas, são evoluções técnicas que aconteceram, né, durante o tempo. Você tem que ficar atento a essa história, né? Para você conseguir trazer isso da melhor maneira possível para esse paciente, entendeu? Eu lembro que logo depois do retorno, quando ele foi liberado, que a gente começou a fazer o trabalho e todo um planejamento de retorno dele. Você lembra disso? Que no começo ele até tava mancando, daí foi soltando e poxa, foi bacana. Eu lembro disso. Eu fico feliz de ter participado desse retorno. Foi relaxando mais, foi soltando esse grupo muscular, foi uma cicatrização no grupo muscular, mas era pequena. Ele tinha muito receio também, né? Lógico, né? Tudo. Ainda se você falar assim, olha, a gente vê seu raio-x, ainda não está completamente consolidado, mas esse material de síntese permite que você tenha carga, possa pisar com carga total. Então é uma loucura, né? A gente dá um nó na cabeça, né? Mas acho que, com medo de ter falha ou qualquer coisa assim, mas é uma relação de confiança que é importante também, né? Você conseguir olhar e falar assim, olha, eu consigo que você faça isso, acredita em mim, vamos embora, tem físio para fazer. Se você quiser fazer alguma coisa da parte física, dá para fazer um pouco disso ou um pouco daquilo, vamos conversar com o seu técnico e tentar colocar essa paciente no esporte. Agora, por outro lado, né, tem casos que assim, olha, que você não pode, né? Então, putz, eu vi em você, né, porque você faz triatlon, você vai me entender, você faz prova de Ironman e tal, tudo bem, tô entendendo. E eu tenho uma fratura sei lá, na mão, e eu quebrei ontem, e o Ironman é amanhã. E aí, você acha que eu posso? Então, tem coisa que não dá, não tem, fala assim, olha, não dá, a gente vai ter que tentar tratar, organizar, ver, né? Ver qual a melhor maneira que a gente pode para você, lógico, mas eu acho que vai ficar difícil de fazer essa prova, é complicado, né? Trabalhar com essa ansiedade das pessoas é muito difícil, né? Porque ela tá retornando, né, Betão? Betão, você já teve alguma lesão séria, assim, que te perturbou um pouco mentalmente? Não? Perto de prova, essas questões assim? Cara, eu tive pouquíssimas lesões. Eu tive uma tendinite, uma bursite anserina no joelho esquerdo, que é na pata de ganso. E essa ruptura, só. Nos 25 anos de esporte que eu tenho aí de triatlon, tive essas duas lesões. E aí, uma coisa que eu sempre tive das lesões foi muito... tive também aquela tendinite do piriforme, síndrome do piriforme. Mas eu sempre tive muito claro pra mim que lesão é o seguinte, cara. Vai no médico, cuida direito pra cuidar uma vez só. Então, cara, eu sempre fui muito... o médico falava, volta, testa, doeu, para de novo. Então, nunca insisti, cara. E vou te falar, nunca tive lesão que eu voltei e tive que voltar pra trás de novo. Mas por causa disso, porque paciência, né, meu? Tá lesionado? Vai parar? Vai perder um pouco mesmo. Então, faz o que dá pra fazer, mas não antecipa a volta, cara. Volta na hora que puder, volta definitivo. Porque você vai querer apressar, meu, vai dar problema de novo depois lá na frente, né? Então, melhor evitar, né? Você tá completamente certo, Betão.
tudo tem seu tempo, não adianta. Não adianta apressar. Assim, tem coisas e coisas. A gente tá contando um caso excepcional, né? Mas assim, excepcional, assim, de um caso bom, né? De retorno rápido e tudo, mas existe todo tipo de caso. Então, não adianta. Tem coisas que a pele demora 7 dias para cicatrizar no mínimo. Não tem que fazer, posso tirar os pontos antes? Não pode. É uma coisa simples, sabe? Mas existe. Um osso demora não sei quanto tempo para cicatrizar. Se tem um boss de fixação, não tem. Não adianta, você tem que ter isso em mente. Essa relação médico-paciente, ela tem que ser uma relação muito verdadeira e pura ali, né? Um acreditando no outro e tentando respeitar o outro, né? Não adianta. Eu sempre falo que o medo é uma coisa importante e ele tem que ser jogado no meio do caminho, né? Ele não pode estar nem muito alto e nem muito baixo. Então, o que acontece? Você tinha que ficar imobilizado, ficar com uma tipóia e tal, e aí o cara vem no retorno 1 mês. Aí ele vem com 1 semana, já tirei a tipóia, tô mexendo, tô ótimo. Eu falei, então, não podia. Desculpa. Você tinha que ter ficado com a tipóia. E aí você tem o outro caso, que é o cara que tinha que ficar 1 mês com a tipóia e tal, e o cara tá 3 meses com a tipóia, não foi pra fisioterapia porque ele tá com medo, entendeu? De mexer. Então, essa graduação e saber qual o momento, tem que ter essa relação pura e organizar, não tem o que fazer. Não, e tem o paciente, e assim, eu vou dar um abraço pro meu pai, quero aqui de coração dar um abraço pro meu pai, que meu pai é um cara sensacional. Meu pai é médico, professor, neurologista. Eu conheço o Betão, e é um baita neurologista, já trabalhou aqui no Hospital Júlio, o pessoal sempre fala muito bem dele. Não, e meu pai, como todo médico, teimoso, né? Sim, cara, o pior paciente é o médico. Meu pai teve uma hérnia, né? Um tempo atrás. Ele operou a hérnia porque tava com dor, não sei o quê, né? O cara fez a cirurgia perfeito, chegou em casa sem dor. No dia seguinte, ele falou, mas doutor Ricardo, faz um repouso, né? Fica no repouso, né? 1 semana, 2. No dia seguinte, não, parou de doer. Foi caminhar, caminhou 40 minutos com a minha mãe. Não, uma caminhada, né? Porque operou ontem, né? Médico. Cara, começou a vazar líquor. Aí ele ficou 10 dias deitado na cama. Teve que ficar 10 dias na mesma posição pra aprender. Cara, mas não adianta, mas é médico, né? Você vê, cara. Então, pai, um abraço pra você, pai. Agora a pergunta né, Betão? Temos um médico aqui e médico é teimoso. Vander, a pergunta que não quer calar. Você é teimoso? Determinado a se quebrar todo, é isso? Não, aí você descobre que o próprio Vander voltou da lesão, que não devia. Não pode contar isso. Não, mas aconteceu, eu tava brincando. Eu acho que era eu joguei um verde. Acho que assim, o pior paciente que pode existir é o médico, não por mal, mas assim, ele entende um pouco daquilo, mas ele não é especialista naquilo, entendeu? Às vezes até é especialista. Então ele quer confrontar, fala assim, não, putz, mas eu consigo, entendeu? Não dá, eu não tenho que trabalhar. Porque médico você fala assim, não vai trabalhar. Putz, não dá. Como é que o cara não vai trabalhar? Não, tem que trabalhar. A maioria é assim, entendeu? Então, como é que você vai tirar o cara dessa situação? É complicado. Então, por esse entendimento, talvez exista esse viés que você está falando do seu pai, né? Que isso é muito comum na parte médica. Então, normalmente a pessoa acha que não, mas eu preciso voltar a operar e a minha mão tá voltando a mexer. Eu falei assim, então, mas se você errar, você vai ter um problema, você não vai ter força, você não consegue, entendeu? Não tem como fazer, não adianta, você vai ter que esperar esse tempo, fazer sua reabilitação, organizar tudo isso para voltar. Me fala uma coisa, tem alguns atletas que possivelmente têm lesões crônicas e que repetidas vezes voltam por esta lesão ou por outras, né? Qual que é a recomendação, assim, que você costuma ter com esses atletas que vivem sempre se lesionando? Porque muitas vezes eu tenho alguns pontos, né? Ou é questão que o atleta realmente não faz a lição de casa, ou um treino que não está adequado para o momento deste atleta, né? Como que você lida com isso, uma vez que a função do médico muitas vezes é tratar e não prescrever treino? Porque o que a gente tem visto hoje em dia, inclusive, são alguns médicos até prescrevendo treino, que é uma conversa que nós já tivemos, é uma conversa que eu sou totalmente contra, né? Seria a mesma coisa que eu prescrevesse uma medicação. Como que você vê tudo isso, Vandeco? Cada um no seu quadrado, né, Wagner? Não tem o que fazer. A gente tem que saber lidar com toda essa história. A lesão crônica que você está me perguntando,
Às vezes você tem que entender um pouquinho o gesto esportivo, sabe? Então, vamos colocar um exemplo, assim, sei lá. O cara tem fratura por estresse sempre no mesmo lugar, entendeu? Como é que funciona? Alguma coisa biomecânica que acontece, ou em termos de volume de treino, ou, sei lá, alguma rotação interna, vamos supor que é uma fratura estresse na tíbia, ele tem uma rotação interna do pé na hora da corrida, e você tem que trocar ideia com o técnico, falar assim, olha, é assim, ó, biomecanicamente ele tá tendo no mesmo lugar, será que a gente não pode dar uma olhada nesse tipo de biomecânica, que eu acho que ele deve fazer a mesma coisa, e quando aumenta o volume quebra, não tem que fazer, entendeu? Então é um movimento repetitivo, entendeu? Que o cara faz, treinando, sei lá, para uma maratona ou qualquer coisa nesse sentido, e aí ele aumenta o volume, tem fratura e não consegue chegar no volume que deveria para fazer a prova ou qualquer coisa nesse sentido. Então essa relação tem que ser importante. Eu não posso falar assim, ó, você não corre desse jeito, ou não corre mais na ponta do pé, porque na ponta do pé não pode mais correr. Você tem que usar a biomecânica tradicional, né? Tem cara que é assim, né? E assim, ó, muda, vamos ver que tênis que ele corre, vamos ver que solo que ele corre, vamos entender algumas coisas, você mudou alguma coisa no seu treino para você ter essa situação agora, ou você vem fazendo a mesma coisa e tem a mesma lesão, alguma coisa tá nesse sentido, entendeu? Então tem que tentar descobrir. Esse gesto esportivo é importante. E às vezes essa pessoa que está do outro lado falando, é mais fácil que a gente está falando, fala assim, é mais fácil falar assim, não faz mais isso, joga dominó. Acho que isso aí vai ser mais legal para você não vai se machucar. Então não é desse jeito. Mas isso era os médicos mais antigos, né, Vandeco? Eu acho que os médicos mais antigos eram assim, né? Puta, não faz isso. Correr envelhece. Não sei o que faz mal. Tem algumas questões de saúde envolvidas com o esporte. A gente sabe que quanto mais alto nível, mais alta performance eu busco, menos saúde eu encontro, né? Isso é uma questão básica, mas que ali, sabendo gerenciar bem algumas questões, a gente vai longe com isso, né? Com certeza. Eu acho que, eu sempre falo, tem que entender muito do outro para saber fazer, né? Então, quanto mais performático esse cara, mais complexo esse caso. Às vezes, em termos de parte médica, ele é simples de resolver, só que o cara sente dor e ele não consegue performar. E aí, como é que você faz? Você tem que tentar entender o que o cara faz, como é que faz, qual que é o gesto, como que você pode melhorar. Tem que ter essa paciência, não adianta. Às vezes é um problema que teoricamente é simples de resolver, né? Mas sei lá, o cara tem uma competição importantíssima a fazer. Como é que faz? Você tira ele da competição? É uma competição de seletiva para a Olimpíada. Você vai falar assim, não, você não vai. É difícil tomar essa decisão com parte médica. Você tem que entender um pouco esse paciente, né? Então, não é fácil. São coisas difíceis de entender. Não tinha nem pensado por esse lado. Agora, a pergunta que não quer calar. Como anda a performance do doutor Vanderama? Betão, você sabia que ele vai ser um competidor vamos falar junto. No Ironman? Vamos estar junto. No Ironman. A gente tá, experiência de sobra. Caraca, Vander. No Ironman? No Ironman. Ainda não aprendi, Wagner, mas uma hora eu aprendo. Agora eu quero saber o seguinte, no Ironman que você tá executando, mas você já pagou quantos, Vander? Conta que é a verdade, isso é... Quando você quer fazer a prova, às vezes não tá, não sei se vai dar tal, e aí faz inscrição, principalmente 70.3, aí já aconteceu de não fazer também. Você sabe, Betão, que o Galvão liga pra ele, às vezes fala assim, Vander, estamos sentindo sua falta aqui no nosso lote de inscrição. Mas a gente... Você acredita nisso? É difícil, né? Encaixar tudo, né, meu? Não é fácil. É uma rotina difícil, né? Assim, eu comecei o triatlo em 2011, né? E quando eu comecei, eu tinha 110 quilos. E eu estava numa situação pessoal complexa, que eu estava no meio de uma separação, meu filho tinha 2 anos, então foi super complicado. E assim, vou te falar de coisas erradas, você vai querer me matar, Wagner, você já ouviu essa história, mas imagina um cara de 110 quilos falando que vai fazer triatlon e já tinha feito a inscrição pro Ironman. E aí eu fui falar isso, tudo errado, eu não sou um bom exemplo para isso, eu tô falando o que aconteceu. E aí eu lembro que na época eu falei com o Marcelo Butenas, na USP, e ele olhou e falou, não é assim, meu amigo, você tá
Não é assim que funciona. Imaginei a cara do Butenas aqui agora. Imagina o Butenas, Betão. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Aí que vem a história da teimosia que você estava falando, né, também. Mas acho que assim, Butenas, se você achar que a gente tinha 9 meses para Ironman, eu tava com 110 quilos, não tinha nem a bicicleta. E tinha inscrição para Ironman. Tudo errado. E aí o que aconteceu? Eu emagreci, fiz 3 olímpicos, fiz um meio Iron, e eu tinha combinado com ele antes de começar essa história, né? Falei, Butenas, se você achar que eu não devo fazer essa prova, eu não vou fazer. E aí eu só quero que, se você puder me treinar e tal, e a gente falou assim, não, tudo bem, vamos tentar. E aí, na época do Ironman, que eu falei, fiz 3 olímpicos, um meio Iron, e tinha emagrecido 30 quilos, e ele falou, vai fazer. E aí, isso foi uma paixão pra mim, assim, o Ironman, a prova em si é uma coisa fantástica, entendeu? Porque isso era a opção que tinha, era assim, eu vou fazer essa prova para tentar fazer, lógico que se por acaso eu não tivesse condições físicas para isso, não faria, mas acabou acontecendo, e aí, como antigamente lá, essa prova foi em 2012, que a gente passava com as crianças, né, Betão? Aí, eu peguei o meu filho tinha 2 anos na época, passei com ele no pórtico e aquilo foi fantástico, minha primeira prova, entendeu? Então, e depois disso eu achei que tinha que fazer, entendeu? Tem uma coisa que você falou assim, não, que não é o errado, né? Acho que não é o errado, acho que não é o ideal. Não é o errado, né? Não dá pra falar que é errado, falar não pode. É, verdade. Ô Betão, mas você viu como ele fala? O que eu mais gosto em alguns atletas, em algumas pessoas, é o amor que eles colocam em algumas coisas. Você veja que muitos atletas, cara, eu sei da rotina do Wander, né? Eu treino o Wander, eu sei da rotina do Wander, eu sei quantas horas ele passa em pé muitas vezes, quantas horas por dia ele trabalha, é uma rotina extremamente pesada, dura. Né? Nós já fizemos cálculos de quantos andares, né, que ele subia por dia no hospital, é uma loucura, assim, não vou nem falar aqui, mas o amor que ele fala disso, a paixão que ele tem, sabe? Uma coisa que vem de dentro. É muito legal isso, legal, né, cara? Pô, isso é demais pro nosso esporte. É uma das coisas que a gente mais, curte, assim, né, Betão? Eu acho também, cara. Eu acho que é isso. A gente tem... Assim, eu falo também, cara. A gente fica... O triatlo é uma coisa que a gente gosta, né, meu? É apaixonante, assim. Depois que você pega o ritmo do negócio e curte, faz amigos, né, meu? O ambiente é legal. Então, você vai ver, essa semana que a gente vai estar em Florianópolis, a partir de quinta-feira que eu vou estar lá, é muito legal, né? Então, você tem que se dar um jeito de caber na sua vida. Talvez não consiga fazer tudo o que você quer, mas, só de estar lá já é legal pra caramba. Eu acho que eu sou o único triatleta, ou melhor, o único cara que gosta de triatlon que não faz triatlon, né, Betão? Mas você tá envolvido diretamente, né, Wagner? Não tem jeito, né? Só um pouquinho. Eu já tive cirurgia, Betão, que já durou mais que prova de Ironman, entendeu? Então, eu já tive cirurgia que começou 7 da manhã e terminou 10 horas da noite, cara. É o mesmo paciente, politrauma, queda de 10 andares, entendeu? Mais de 10 fraturas. E a gente entrou e foi, fez todas as fraturas e aconteceu, entendeu? E eu acho que existe uma relação dessa história da urgência e trauma grave, politrauma, com a história do Ironman, sabe? De você ter um preparo físico, de você aguentar essa história. E na época que eu tinha esses 110 quilos, isso, nossa, era terrível pra mim, entendeu? Então, nossa, tá dando as costas, tinha dor, tinha glicemia alta, já tava num pico de estresse, tava numa relação complicada de casamento, né, também, mas tudo devido a não ter atividade física adequada, e sempre gostei. Eu vim da natação, entendeu? Nadava quando era pequeno, fui federado, fui para Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Troféu Brasil, nadava 100, 200 peito, numa cidade de Botucatu, num clube que a Associação Atlética Botucatuense, ia eu e mais um e o técnico pro brasileiro, entendeu? Então, e via o Pinheiros, ou sei lá, o Flamengo, lotado, 400 atletas, a gente ia em 2 atletas para ir pro brasileiro, entendeu? Então, eu tinha isso quando era pequeno, a situação profissional acabou mudando um pouco essa história do esporte, até na
Na faculdade eu jogava handball e nadava, fui presidente da Atlética e tal, mas não era a mesma coisa. Aí entrou a residência, a gente não tem tempo de nada, né? É super complicado, seu pai é médico. Então, putz, é uma coisa que... Entendi, né? Sabe quando você retoma a sua atividade física? E eu tinha 37 anos. Então, putz, eu achei demais você conseguir voltar para isso. Feito o primeiro Ironman, eu falei assim, putz, se eu puder fazer isso uma vez por ano, até eu morrer, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Então, é essa história mais ou menos do Ironman, né? Ô, Vander, e aí? A gente tem... Você já ouviu, você já é um assíduo ouvinte aqui do nosso Café com Tri, que a gente até já mandou beijos e abraços aqui nessa nossa sessão pro Vander. Você já sabe que agora você vai cair na pegadinha aqui do Vagnão, aqui do Café com Tri, que é como no momento roda presa, né? Tem que ter um bom pra gente fechar essa gravação aqui com chave de ouro. Então manda lá um mico aí. Eu tenho um que, eu tenho um problema com metade dos Ironmans que eu já fiz. Eu tive que parar e pelo menos um número 2 aconteceu, entendeu? Por mais programado, parte nutricional e não sei o que, aconteceu, não teve jeito. E aí teve um Ironman que eu fiz e que tava numa época que as duas partes de roupa, você ter a bermuda e o top, não, putz, faz o macaquinho é muito melhor, muito aerodinâmico, todo mundo tá usando, aquela história, né? E aí, lógico, fui no senhor Eduardo Sarran, mandei fazer o negócio e ele que ficou com essa, não, faz o macaquinho. Macaquinho é a melhor coisa que tem, tá todo mundo fazendo macaquinho, você não faz duas peças. Eu falei assim, mas se eu tiver que parar, não, você tá treinado, vai dar certo, não vai, sabe? Aconteceu tudo isso, cara. Aí tava no Ironman, se eu não me engano, acho que foi 2015, e nesse Ironman de 2015, eu tava na corrida, acho que no quilômetro 27, e aí, putz, comecei a acelerar, porque assim, essa história do número 2, assim, eu tenho, sei lá, a impressão que dá é que você tem segundos pra tentar resolver essa história, né? Aí tinha um banheiro químico, assim, e a gente tenta fazer tudo certinho, né? E tinha hidratação, e eu tava acelerando muito bem, assim, passando as pessoas, e eu peguei e parei pra beber água, e as pessoas falam assim, não precisa parar, vai embora. Aí, cara, pra tirar aquele macaquinho, cara, aí todo parecia o bonecão do posto, assim, todo molhado com aquele negócio, um puxava de um lado, da hidratação, outro puxava do outro, entendeu? Aí acabei indo no banheiro, putz, o banheiro, não sei se você já teve a oportunidade, não sei se do químico, mas, cara, aquilo, impossível você ser o primeiro, né? Então é complicado, né? E sua perna tá mole, é difícil fazer as coisas e ficar ali, né? Putz, é complicado. Então foi um tempo perdido e na hora de sair também para colocar essa roupa foi complicado. Conseguimos, né? Então, Betão, descobrir o que o Vander ama. No finalzinho, mas conseguimos. Ai. E, Vander, para encerrar de vez mesmo, um ídolo no esporte aí, no triatlon, qualquer esporte que seja, que você gosta. Olha, cara, eu vou falar de um cara super atual, que eu acho que tem várias pessoas que a gente pensa, mas eu tô ficando muito fã do Christian Blumenfeld. O cara ir para San Jorge, quer dizer, antes disso, né, ir para a Olimpíada, ganhar a prova num sprint, quando todo mundo teve, acho que a mesma impressão, falou assim, cara, esse cara não tem acho que ele vai quebrar, não vai aguentar. E ele tem, né, falam que é o tórax dele é maior, tal, não sei o quê. Não, ele, na minha opinião, não desmerecendo, mas ele é mais gordinho, cara. E o cara ser um pouco diferenciado e fora dos padrões do triatlon, e ganhar a Olimpíada, depois foi para Cozumel, eu tava lá, e fez a prova, foi 2 vezes no banheiro, número 2, ganhou Cozumel, e aí chegar em San Jorge, planejar aquela história da prova e ver que ele tinha 2 grupos de bicicleta, ele tentar ficar no mais lento, porque ele não podia pegar e de repente quebrar, foi uma tática de prova fantástica, e depois correr para 2,38 com 400 metros de altimetria, eu achei fantástico. Eu gostei demais. Então eu acho que é um cara que merece como ídolo, não é um das antigas, mas é um cara que tá muito bom. Não, mas, pô, mais do que atual, né?
Sensacional. Então, Vander, queria agradecer muito. Você quer deixar algum contato da sua rede social, telefone? Eu acho que a gente pode colocar depois aqui no Café com Tri, né, Betão? Mas quer deixar o seu Instagram? Sim. Vou deixar dois contatos, que é @Vanderama, com W, e @drvanderama, que tem uma parte profissional e uma parte pessoal, que hoje em dia se confunde muito, mas tem os dois. Sensacional. Mais uma vez, obrigado. Quem puder nos avaliar no Spotify, né, com 5 estrelas. A gente não aceita avaliações inferiores a 5 estrelas. Pessoas que avaliam 5 e menos de 5 estrelas, a gente bloqueia automaticamente. Então, quem puder, ajuda a gente lá no Apple Podcast também, pode fazer uma avaliação lá da gente também, ou nas principais plataformas a gente está disponível em todas, né, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcasts. Então é isso, e siga-nos nas redes sociais lá pra gente continuar. Pode dar sugestão de episódio, de convidado, de tema, criticar também, a gente xinga quando critica, mas pode criticar também. Elogiar também, né? Elogiar também. E nosso @ Café com Triatlon. Exatamente, Café com Tri. Vander, muitíssimo obrigado. Semana que vem nos vemos novamente. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, obrigado. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.